para diagnóstico de massa muscular, quais são as opções que eu tenho disponível, né? Eu tenho avaliação de tomografia, como a gente viu lá, o indivíduo com a doença hepática, né? Tem a ressonância magnética, a absorciometria de raio-x, a bioimpedância, que já é um pouco mais acessível, e a antropometria. É a mais antiga, mas é o pior método. Mas se for somente esse que você tiver acesso, utilize ele. Para avaliação de força, nós vamos ter o hand grip. Nós temos um estudo que trouxe a avaliação do peak flow, né? Como uma medida para diagnóstico, e é o teste de flexão e extensão de joelho. Mas aí a gente vai ver a seguir que o padrão ouro é a avaliação do hand grip. E para performance física, nós temos o teste de velocidade da marcha, o time up goal test, a escala SPPB e o teste de subida da escala. Então vamos lá. Aqui é um estudo, né, do grande amigo também Bruno Prata, pessoa que me estimulou muito ao estudo da sarcopenia, só para a gente se atentar, olha. Ele pegou aqui idosos, foi avaliar a frequência, né, de sarcopenia no ambiente hospitalar em idosos. Então o que foi que aconteceu? Ele pegou idosos que estavam deambulando pelo corredor, tidos, né, como independentes por qualquer escala de avaliação que a gente costuma aplicar no ambiente hospitalar. Foram 110 idosos. Quais foram os resultados, né? De cada 5 idosos, um tinha sarcopenia, 21%. E a sarcopenia severa, desses 110, 10% tinham sarcopenia. Idosos que estavam na UTI ou na enfermaria no ambiente hospitalar, que estavam deambulando, e isso, para o fisioterapeuta, traria, né, a impressão de uma capacidade funcional totalmente preservada, e que nos assustou a elevada prevalência nesse cenário. Sempre teve uma discussão sobre esse fluxo, né, de diagnóstico, né? O que seria mais importante? Avaliar massa, avaliar força? Esse estudo aqui, bem interessante, ele fez essa comparação em diferentes perfis, né? Então, vamos olhar aqui esse primeiro gráfico da esquerda, né? Nós vamos ter aqui 4 subgrupos, né? Essa primeira linha aqui, essa linha preta, que está no número que seria de 100%, né? Porque aqui é uma ferramenta para diagnóstico da sarcopenia, né? Então, esse primeiro grupo aqui, ele tem alta força, alta massa e alta força, ou seja, massa preservada, força preservada. Ele não tem o risco de sarcopenia. O indivíduo que tem alta massa muscular e alta força, essa linha aqui em verde, perceba que a taxa de sobrevida dele, ele já cai, porque eu estou aqui com 100%, e ao longo de um ano, essa sobrevida dos pacientes que tem somente redução de força, ela já cai um pouco, né? Se o indivíduo, é a linha azul agora, se o indivíduo ele tem baixa massa muscular e ele tem força preservada, é a linha azul. Então, se a gente comparar a linha azul com a linha verde, uma redução na força muscular, ela foi mais importante do ponto de vista de uma sobrevida ao longo de um ano. Então, a redução da força muscular é mais importante do que a redução de massa. E esse é um binômio massa e força que não necessariamente eu perdendo massa eu vou perder força. E se eu perder força, não necessariamente eu vou perder massa muscular. Por isso que a gente depende desse tripé para diagnóstico de sarcopenia, avaliar massa, força e função. E o pior cenário é o indivíduo que tem baixa massa muscular e baixa força muscular. Esse daqui, ao longo de um ano, essa população ela vai morrer mais. Eles têm os dois componentes bem comprometidos. Então, só para a gente chamar a atenção desse dado. Mas e aí, o que foi que modificou, né? Então, lá no ano de 2020, então perceba que praticamente 10 anos depois do primeiro consenso, né, para diagnóstico da sarcopenia, eles pensaram e viram essa dificuldade na prática e começaram a implementar medidas e testar isso cientificamente para ver uma melhor forma para a gente poder diagnosticar a sarcopenia e já tratar ela de forma antecipada. Então, o que foi sugerido é a aplicação de uma ferramenta que chama SARC-F. Eu vou apresentá-la daqui a pouquinho, né? É uma ferramenta de rastreio, uma ferramenta ampla, vou mostrar para vocês daqui a pouco, só para a gente entender qual o risco da sarcopenia naquela população. Então, eu estou lá com o meu paciente em casa, fui chamado para atender um paciente no pós-operatório de artroplastia de quadril, ou estou fazendo reabilitação cardíaca em ambulatório ou pulmonar, enfim, ou estou no hospital lá atendendo um paciente.
Não sei se o meu paciente tem sarcopenia. Vou aplicar o SARC-F. Se ele tiver uma pontuação maior do que 4, ele tem risco de sarcopenia. Aí eu tenho que ver se essa sarcopenia ela é uma provável sarcopenia. Qual é a sugestão? A aplicação do teste do hand grip, né, de preensão palmar. Aí a gente vai ver os pontos de corte, eu vou reforçar esses pontos de corte daqui a pouquinho, para eu confirmar a sarcopenia. Então, se esse indivíduo ele tiver para homens, né, menor que 27 kg no homem e menor que 16 kg força na mulher, eu confirmo a sarcopenia. Aí agora eu vou só investigar qual é a gravidade dessa sarcopenia, que aí eu vou aplicar testes de performance física e, por último, fica o teste de imagem. Porque muitas vezes o paciente ele não tem nenhum método de imagem, ele não tem ultrassonografia, não tem tomografia. Eu vou expor esse paciente a uma tomografia só para avaliar a massa muscular dele? É importante, é. Naquele estudo que eu trouxe lá nos pacientes hepatopatas, o que era que acontecia? Os indivíduos, geralmente, eles já tinham tomografia de abdômen, então ele pegava essa tomografia de abdômen, jogava no software e o software fazia o tratamento dessa imagem e conseguia fazer a avaliação da área de secção transversa do músculo psoas. Então eu não precisava expor o paciente a uma nova tomografia. E geralmente o paciente hepatopata, como ele tem ascite, ele precisa realmente de um controle, né, de tomografias em algum momento para avaliação dessa ascite ou outras investigações. Então, essa é uma das vantagens atuais. Então, perceba que a gente deslocou, né, o método de imagem, que era o primeiro, ele foi para o último estágio. Isso simplifica o processo, torna o desafio um pouco mais simples, né? O SARC-F ele foi melhorado, inclusive por um estudo de um grupo lá do Rio Grande do Sul, e hoje ele chama-se SARC-CALF. Por quê? Foi acrescentado a avaliação, a mensuração, a perimetria da massa muscular da panturrilha. Mas por que panturrilha, Giovanni? Porque a panturrilha é um músculo que está associado ao movimento, à marcha, né, a determinadas fases da nossa marcha, né? Então, se eu tenho um indivíduo que deambula menos, consequentemente ele usa menos aquele músculo, né, o tríceps sural, e por consequência eu perco força, perco massa e perco performance. Parece uma coisa bem óbvia. E aí o SARC-CALF é o quê? Eu avalio força, olha como é simples. Eu vou perguntar se o indivíduo ele consegue levantar 5 quilos. E aí eu vou pontuar essa dificuldade. 0 nenhuma, 1 alguma e 2 muita dificuldade. Esse indivíduo ele precisa de ajuda para caminhar, né? Para atravessar um cômodo da casa. Também pergunto qual o grau de dificuldade. Qual o grau de dificuldade desse indivíduo para levantar da cama ou de uma cadeira, né? Para subir escadas, quedas. Quantas vezes esse indivíduo ele caiu no último ano? Isso é relevante, porque quanto mais fraco o indivíduo, mais exposto o risco de quedas ele tem. E aí vem a panturrilha, né? Que aumentou muito a sensibilidade e a especificidade nesse teste de triagem, né? Então, aqui, nos homens, o ponto de corte para sarcopenia é menor que 34 centímetros. Isso daí, só dele ter essa pontuação, ele já ganha 10 pontos. E aí, quanto maior a pontuação nesse SARC-CALF, pior o prognóstico. E a mulher, o ponto de corte é 33. Se ele tem uma pontuação da perimetria, ela tem menor que 33, ela também já ganha 10 pontos. Isso somado vai agregar muito esse fator de risco, né? E aí a gente vai, né? Se o paciente no total ele tem de 0 a 10 pontos, ele não tem risco sugestivo de sarcopenia, mas cabe uma avaliação mais aprofundada. Se ele tem de 11 a 20, é o quadro sugestivo de sarcopenia. E aí eu tenho que aprofundar a minha avaliação. E aí aquilo, né? Aí a gente tem que encontrar, avaliar, confirmar essa gravidade por meio desses testes, né? Desde uma ferramenta mais ampla, uma ferramenta de triagem, como o SARC-CALF, até testes mais específicos, como o teste de preensão e os testes de performance física. Então vamos lá. Para força muscular, então a grande indicação é o teste de preensão palmar, né? E a gente tem essa ferramenta que vocês estão vendo na imagem, que é o dinamômetro hidráulico. Esse dinamômetro ele custa mais de R$1.000. Ok, eu tenho dinamômetros muito mais simples e acessíveis no mercado de R$100, R$200. Então eu vou aplicar. Como eu não estou fazendo nenhum estudo clínico, eu quero avaliar meu paciente que eu atendo em domicílio ou no hospital. Esse mais simples cumpre tão bem a função quanto esse dinamômetro hidráulico, né? E aí, para sarcopenia, reforçando, para homens é menor que 27 kg força e para mulher menor que 16 kg força.
O indivíduo ele tem que estar sentado, os pés apoiados no chão, os joelhos fletidos a 90 graus e o cotovelo também a 90 graus. O indivíduo ele vai realizar o teste, né, de preensão, vai apertar esse equipamento por 3 vezes, dando um intervalo de 15 segundos de descanso entre cada medida, e eu vou pegar ou a média ou o maior valor. Geralmente pega-se o maior valor dessas 3 medidas. Se tiver abaixo de 27 no homem, já é um grande sugestivo de sarcopenia, e menor que 16 na mulher. Essa ferramenta, inclusive, ela pode ser utilizada para o diagnóstico de fraqueza adquirida na UTI, que aí é uma polineuropatia, né? Aí o ponto de corte ele é um pouco mais baixo, só para a gente saber, no homem é menor que 11 kg e na mulher é menor que 7 kg. Vamos agora para um teste de performance física, e a grande sugestão, pela facilidade, seria a aplicação do teste sentar e levantar da cadeira. Você vai precisar do indivíduo, né, do paciente, de uma cadeira que não tem que ter braços, não pode ser uma cadeira de rodas, né, porque senão tem o risco de queda. E aí eu posso aplicar o teste da cadeira, né, e vou contabilizar o número por 5 repetições, teste de 5 repetições. Indivíduos sentados, braços cruzados no frente do tórax, ele vai sentar e levantar 5 vezes o mais rápido. É essa a orientação. Para sarcopenia, para diagnóstico, ele tem que compor um teste total maior que 60 segundos, maior que 1 minuto. Se ele fizer abaixo disso, não tem indicativo de sarcopenia. Outra opção para o teste de performance física é o teste de velocidade da marcha, que aí eu vou precisar de uma pista, né, pequena, de 10 metros no total, e efetivamente eu vou computar a velocidade de marcha desse paciente por 6 metros. Por quê? Os 2 primeiros metros dessa pista total de 10 metros, os 2 primeiros metros é só para a fase de aceleração do indivíduo. Quando ele tocou a linha de 2 metros, eu começo a liberar o cronômetro e vou contar o tempo que ele percorreu para andar esses 6 metros. Existe a opção de um indivíduo, né, andar na velocidade máxima, mas o mais recomendado, né, a sugestão é a aplicação da velocidade usual de marcha, porque eu quero saber no dia a dia desse indivíduo qual é a velocidade de marcha dele. Como eu tenho uma distância, eu vou fazer o cálculo, né, dividir pelo tempo e vou obter a velocidade média, né? Aquele indivíduo que anda lento a uma velocidade menor que 0,8 metros por segundo é um indivíduo que anda lento. Ele tem uma pior performance física, entraria no diagnóstico da sarcopenia. E a última opção como teste de performance física é o TUG, aquele teste também super simples, é o teste de sentar e levantar da cadeira, o indivíduo sentado na cadeira, vai levantar, andar 3 metros, contorna o cone e senta. Quando ele voltou, sentou na cadeira, eu pauso o meu cronômetro. Então ele vai andar no total 6 metros, né? 3 de ida, 3 de volta. Se ele tiver percorrer esses 6 metros por mais de 20 segundos, entra no diagnóstico de sarcopenia. Então são testes super simples. Esses 2 últimos você só precisa de cadeira, né, e de um espaço, né, um local, e cronômetro. Então é muito simples para a gente poder compor o diagnóstico de sarcopenia, né? Então essa grande mudança, né, de 2010 para 2020, né, no diagnóstico da sarcopenia, vem possivelmente aumentando a prevalência. Então aquela prevalência lá que a gente trouxe no início, talvez se nós replicássemos o mesmo estudo, né, nessa mesma população, essa prevalência de sarcopenia estaria ainda mais elevada, porque antigamente era muito mais burocrático o diagnóstico de sarcopenia. Eu primeiro tinha que avaliar a massa, submeter o indivíduo a um exame de imagem, para depois avaliar a força, para depois avaliar a função. Como a gente descentraliza, joga o exame de imagem só para fechar a composição da gravidade da sarcopenia, fica mais fácil a sua reprodução, tanto em ambientes hospitalares, clínicas, ambulatórios e até em domicílio. Então é importante a gente não subestimar a sarcopenia. Só a presença da sarcopenia junto com essas doenças, isso já piora o prognóstico desse indivíduo, né? Mas é importante que a gente faça o diagnóstico completo, avaliar força, massa e função, né? E tendo essa suspeita, esse indivíduo ele precisa de uma boa alimentação, e aí tem que ter a equipe de nutrição colada com você, e prescrever exercício resistido. E aí Vinícius sabe muito bem, acredito que lá no canal vocês já devam ter algumas aulas, né, sobre prescrição de treino resistido. Isso é fundamental. Esse cara tem que ser submetido a um treino resistido para a gente desacelerar essa perda de massa muscular que é comum na idade, né?
E aí esses pacientes precisam ser orientados, né? Muitas vezes é um diagnóstico difícil, desafiador, mas a gente vê que é possível, né? Entendendo os riscos, né? E o tamanho desse problema que a gente está enfrentando, a gente vê que é importante, e principalmente a importância do papel do fisioterapeuta desde o diagnóstico de sarcopenia até a sua reabilitação. Então, isso é fundamental, a presença do fisioterapeuta junto com a equipe multidisciplinar, a nutricionista, o médico também, muitas vezes precisa de geriatra, de nutrólogos, de uma equipe bem especializada para esse próprio treino resistido também não favorecer essa aceleração da perda de massa muscular também que pode acontecer.